sétimos anos. Meu nome é Marluz Faria e sou professora de Geografia da Rede Municipal de Itabuna. Nosso assunto de hoje são os biomas brasileiros. As diversas paisagens que se estendem pelo globo terrestre podem ser agrupadas segundo alguns critérios, capazes de agregar regiões com características semelhantes e facilitar o entendimento dos fenômenos naturais e sociais. Quando falamos em paisagens naturais, há um conceito muito importante: bioma. O que é um bioma? De origem grega, a palavra bioma, bio, vida, oma, grupo, foi utilizada pela primeira vez nos anos de 1940 por Frederic Clements para designar grandes unidades caracterizadas pela uniformidade na distribuição e predomínio de espécies de flora e fauna, associadas a relevo, solos e macroclimas. A maior biodiversidade do nosso planeta está no Brasil, que contém 12% de toda a vida natural da Terra. Essa riqueza de seres vivos está distribuída em vários ecossistemas que, por sua vez, são reunidos em 6 importantes biomas: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e os Pampas Gaúchos. Floresta Amazônica. A floresta equatorial brasileira ocupa cerca da metade do território do Brasil. Está concentrada nas regiões norte e em parte do centro-oeste. Esse bioma é muito influenciado pelo clima equatorial, que se caracteriza pela baixa amplitude térmica e grande umidade, proveniente da evapotranspiração dos rios e das árvores. A sua flora é constituída por uma vegetação florestal muito rica e densa e apresenta espécies de diferentes tamanhos. Algumas podem alcançar até 50 metros de altura, com folhas largas e grandes que não caem no outono. A fauna também é muito diversificada, composta por insetos que estão presentes em todos os estratos da floresta, uma infinidade de espécies de aves, macacos, jabutis, antas, pacas, onças e outros. Agora nós vamos falar do cerrado. O cerrado, ou a savana brasileira, estende-se por grande parte da região centro-oeste, nordeste e sudeste do país. É um bioma característico do clima tropical continental, que, em razão da ocorrência de 2 estações bem definidas, uma úmida verão e outra seca no inverno, possui uma vegetação com árvores e arbustos de pequeno porte, troncos retorcidos, casca grossa e geralmente caducifólia. As folhas caem no outono. A fauna da região é bastante rica, constituída por capivaras, lobos-guarás, tamanduás, antas, siriemas e vários outros. Mata Atlântica. O exemplar de floresta tropical do Brasil praticamente já desapareceu, pois, como estava localizada na faixa litorânea do país, grande parte de sua vegetação original foi devastada para ceder lugar à intensa ocupação do litoral. Originalmente, a vegetação desse bioma encontrava-se localizada em uma extensa área do litoral brasileiro, que se estendia do Piauí ao Rio Grande do Sul, e era constituída por uma vegetação florestal densa, com praticamente as mesmas características da floresta amazônica, com diversos tamanhos, latifoliada, folhas largas e grandes, e perene, folhas que não caem. A fauna dessa região já foi praticamente extinta e era constituída por mico-leões dourados, lontra, onça-pintada, tatu-canastra, arara azul e outros. Vamos falar agora da caatinga. Estende-se por todo o sertão brasileiro, ocupando cerca de 11% do território nacional. Trata-se da região mais seca do país, localizando-se na zona de clima tropical semiárido. A vegetação dessa região é composta principalmente por plantas xerófilas, acostumadas com a aridez, com as cactáceas, e caducifólias que perdem a folha durante o período mais seco. Além de algumas árvores com raízes bem grandes que conseguem captar a água do lençol freático
em grandes profundidades e que por isso não perdem as suas folhas como o juazeiro. A fauna desse bioma é composta por uma grande variedade de répteis, sapo, cururu, asa branca, cutia, gambá, preá, veado catingueiro, tatu-peba, dentre outros. Nós vamos falar agora dos pampas. Localizado no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, esse bioma é bastante influenciado pelo clima subtropical e pela formação do relevo, que é constituído principalmente por planícies. Em virtude do clima frio e seco, a vegetação não consegue desenvolver-se, sendo constituída principalmente por gramíneas, como capim-barba de bode, capim-gordura, capim-mimoso, dentre outros. São exemplos de animais que vivem nesse bioma: o veado, a garça, lontras, capivaras e outros animais. Pantanal. Trata-se da maior planície inundável do país e está localizado nos estados do Mato Grosso do Sul. Esse bioma é muito influenciado pelos regimes dos rios presentes nesses lugares, pois durante o período chuvoso, outubro a abril, a água do Pantanal alaga grande parte da planície da região. Quando o período chuvoso acaba, os rios diminuem o seu volume d'água e retornam para os seus leitos. Por essa razão, a vegetação e os animais precisam adequar-se a essa movimentação das águas. Todos esses fatores tornam a vegetação do Pantanal muito diversificada, havendo exemplares higrófilos adaptados à umidade, plantas típicas do Cerrado e da Amazônia, e nas áreas mais secas, espécies xerófilas. A fauna é constituída por várias espécies de aves, peixes, mamíferos, répteis, entre outros. Atualmente, como resultado da expansão das atividades agropecuárias, as queimadas e a urbanização do país, todos os biomas brasileiros correm risco de extinção, caso sejam mantidos os mesmos padrões de exploração. 2 desses biomas, o Cerrado e a Mata Atlântica, já se encontram na lista mundial de hotspots, isto é, áreas com grande diversidade que se encontram ameaçadas de extinção. Além deles, estima-se que a Amazônia brasileira desaparecerá em 40 anos, caso sejam mantidos os índices de desmatamento atuais. O Pantanal e os Pampas são ameaçados pelas atividades agropecuárias que comprometem o sistema de cheia dos rios no Pantanal e contribuem para o processo de desertificação do solo nos Pampas. Assim, o Brasil, embora possua uma grande biodiversidade, corre o risco de perdê-la, caso as leis ambientais de proteção desses biomas não sejam colocadas em prática. Agora vamos assistir um vídeo? Os biomas brasileiros. Mas você sabe o que são biomas? Um bioma pode ser definido como um conjunto de comunidades vegetais e animais determinadas por fatores climáticos que ocupa grandes extensões geográficas. Somos mais de 200 milhões de brasileiros e vivemos em ambientes naturais diferentes. Sim, vivemos em 6 biomas do Brasil: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Cada um com suas particularidades geográficas, climáticas, com populações e culturas diferentes, com espécies de plantas e animais específicos, repletos de belezas e de fragilidades. Biomas, fragilidades e ameaças. Com a chegada dos colonizadores portugueses, os nossos biomas, esses verdadeiros santuários naturais, têm sido alvo da degradação. Estima-se que o Brasil possuía 90% do seu território coberto por florestas e campos variados,
Mas, na atualidade, a área representa pouco mais de 60% de matas, campos e vegetação original. Na Mata Atlântica, o aumento da indústria do turismo ocasiona danos ambientais e desfigura a paisagem e o acesso às praias da costa litorânea. Na Amazônia, o principal fator do desmatamento é a expropriação privada de grandes áreas de terra. O corte ilegal da madeira e as queimadas destroem as matas para serem transformadas em campos para a pecuária extensiva e o agronegócio, com a utilização de agrotóxico que contamina as águas e as comunidades circunvizinhas. O Cerrado se tornou a nova fronteira agrícola do Brasil, utilizado para a produção de soja e cana-de-açúcar. Sua biodiversidade está fadada a desaparecer em apenas 20 anos, se o ritmo de desmatamento continuar inalterado. Já a Caatinga sofre com a tradicional agricultura do corte e queima, ação que coloca em risco a biodiversidade do bioma e o esgotamento de nascentes e da salinização da água. O Pampa corre o risco de desertificação devido ao mau manejo do solo, a pecuária extensiva, a risicultura mecanizada e as monoculturas de eucaliptos e pinheiros para a produção de celulose. São causas gravíssimas de degradação ambiental. Então nós desenvolvemos um trabalho de resgate da cultura desses agricultores, de preservação das sementes crioulas e do desenvolvimento da agroecologia. Por isso nós temos um banco de sementes crioulas aqui na Diocese de Santa Cruz do Sul, de resgate dessas sementes, porque elas são a base da produção de comida do planeta. Quem cuida das sementes crioulas e faz a agroecologia está preservando o nosso Pampa. E no Pantanal, as ameaças são ocasionadas pela criação de gado e as monoculturas da soja, do milho e do arroz, com o uso excessivo de agrotóxicos que contaminam as águas e afetam sensivelmente a quantidade e a qualidade do pescado na região. Diante dessas e de outras inúmeras agressões aos biomas, todos nós somos compelidos a sair do silêncio e da omissão, pois a ameaça à natureza e aos nossos povos tradicionais estende suas consequências a todos e todas. O magistério da Igreja, e especialmente do Papa Francisco, pede para refletir e buscar soluções coletivas. O desrespeito ao meio ambiente e aos povos é fruto de ambições econômicas que necessitam ser denunciadas e combatidas. O que você achou? Tudo seria muito lindo se os seres humanos não fossem tão gananciosos. Obrigada pela atenção, fique em casa e fique bem.